Bom, vamos agora então ao vivo até Brasília. A repórter Paola Cuenca está no plenário da Câmara, em frente ao gabinete do deputado Daniel Silveira. Paola, bem-vinda, boa quarta-feira para você. Como foi a noite por aí? O Daniel Silveira já se pronunciou nessa manhã, ele está sozinho ou acompanhado? Conta os detalhes para a gente. Olha, o deputado federal Daniel Silveira continua aqui dentro do gabinete dele, no anexo 4 da Câmara dos Deputados. A princípio, o deputado federal pensava em passar a noite no plenário da Câmara dos Deputados, onde acontecem as votações entre os deputados federais. Inclusive, a nossa repórter Yasmin Costa, chegou a fazer um vídeo da deputada federal Carla Zambelli recebendo travesseiros e outros itens de alimentação para repassar ao deputado federal Daniel Silveira. Mas por volta da 00:40, já então nessa madrugada de quarta-feira, o deputado decidiu vir para o gabinete dele, que fica no anexo 4 da Câmara dos Deputados. E aqui ele permanece até o momento. Nessa manhã, o deputado ainda não saiu do gabinete dele, mas a imprensa está esperando uma fala do deputado. Ele segue aqui dentro da Câmara dos Deputados, como a gente pôde ver na reportagem, para evitar a colocação de uma tornozeleira eletrônica, uma ordem que foi emitida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, na última sexta-feira. Como não houve cumprimento dessa ordem, passados 3 dias, nesta terça-feira, Alexandre de Moraes voltou a ordenar a colocação da tornozeleira eletrônica de forma imediata, repassando, então, inclusive, para os órgãos de segurança daqui do Distrito Federal para cumprirem essa regra. Existe uma incerteza a respeito se a Polícia Federal, de fato, adentraria aqui a Câmara dos Deputados para fazer a colocação dessa tornozeleira eletrônica. A Polícia Federal ainda aguardava decisões das diretorias internas para decidir se faria essa colocação da tornozeleira eletrônica no deputado federal aqui dentro da Câmara, por mais que na decisão do ministro Alexandre de Moraes já tivesse autorização para que a Polícia Federal adentrasse aqui o espaço que fica dentro do Congresso Nacional. Nós seguimos acompanhando para ver qual vai ser o desenrolar dessa história, se Daniel Silveira vai continuar aqui na Câmara dos Deputados ou se a Polícia Federal, de fato, adentrará aqui para poder cumprir essa ordem do ministro do STF. Ok, a gente fica em contato, Paula, você pode chamar a gente a qualquer momento, a qualquer novidade. Conosco nessa manhã também, Cristina Grêmio, bem-vinda. Situação polêmica que se arrasta há pouquinho mais, praticamente um ano. O protesto de Daniel Silveira agora pode surtir efeito positivo, pode ser o contrário. O ministro Alexandre de Moraes age certo ou abusa do poder, Cris? O ministro está abusando do poder, na minha visão, porque ele está agindo contra a Constituição, contra o Código de Processo Penal. Há artigos aí que ele está infringindo, já não é de agora. E eu acho, na verdade, que esse ato de rebeldia, digamos assim, do deputado Daniel Silveira dá à Câmara dos Deputados uma nova chance de dizer para a sociedade, afinal de contas, o Poder Legislativo vai agir de forma independente ou vai se render à pressão, à tirania vinda de um outro poder que não está respeitando a Constituição. Por outro lado, dá também a chance aos demais ministros do STF de se pronunciarem em relação a Alexandre de Moraes. A gente sabe que num passado recente, aí, diante de outras inconstitucionalidades, inclusive envolvendo a prisão de Daniel Silveira, a Corte apoiou a decisão de Alexandre de Moraes, mas a gente sabe também que há muito desgosto, muito incômodo por parte dos outros ministros com as inúmeras inconstitucionalidades nas decisões do ministro Alexandre de Moraes e com as inúmeras exposições da Corte na verdade, a uma execração pública, porque o que acontece hoje é que o brasileiro não acredita mais no judiciário e mesmo no judiciário há muito questionamento sobre o poder judiciário justamente por causa de decisões como essa. Então é muito complicada a situação e eu estava relendo aqui as notícias da última semana para lembrar, afinal de contas, por que Alexandre de Moraes enviou para a Procuradoria da República um pedido de análise, para uma opinião sobre uma possível nova determinação em relação à situação de Alexandre de Moraes, e ele está dizendo assim: eu fui criticado. Ele esteve em evento público em São Paulo e eu fui criticado. Ele aponta uma outra irregularidade, que é ele ter se encontrado, aparecido numa foto, parece, com o empresário Otávio Facuri, que é um dos réus no inquérito das milícias digitais, o mesmo inquérito no qual está Daniel Silveira, e ele não poderia estar em contato com outros envolvidos na mesma investigação. Mas, da mesma forma, isso, assim, aparentemente, pelo que eu sei de Código de Processo Penal, não é motivo para se colocar tornozeleira eletrônica em alguém. E aí ele tem razão quando ele traz aqui artigos do Código de Processo Penal, por exemplo, o 319, dizendo que mesmo medidas cautelares como essa, aplicáveis a deputados, só podem ser aplicáveis depois que a Câmara se pronunciar.
Então, eu desconfio que hoje, ao longo do dia, Arthur Lira vai ser muito pressionado a se posicionar em relação a isso. Bom, a gente continua falando sobre esse assunto, agora são 7h14. Repita. 7h14. Bom, seguindo com os nossos comentaristas, Ricardo Salles, como avaliar esse novo capítulo dessa história, hein? Não, pois é, esse é um desgaste absolutamente desnecessário, né, causado por esse excesso de invasão de competências do Judiciário sobre prerrogativas do Poder Legislativo, em especial aquela que diz respeito à imunidade parlamentar, enfim. E eu tenho a impressão que o que a Cristina falou está correto. A presidência da Câmara, enfim, a Casa, né, a Câmara, o Congresso, através da Câmara Federal, deverá se pronunciar sobre esse caso do Daniel Silveira, sob pena de, em havendo novos casos, também não ter mais, se não fizer agora a defesa das suas prerrogativas, não ter mais argumentos para se opor no futuro a esse desrespeito às prerrogativas parlamentares. É preciso ter muito equilíbrio nesse momento para não gerar situações de esgarçamento, né, dessa relação institucional que já está bastante desgastada. O Daniel Silveira, pelo lado dele, evidentemente, está bastante inconformado com essa decisão. E o Judiciário, por outro lado, também pode eventualmente rever essa decisão. Mas o presidente da Câmara e os demais colegas da Câmara Federal têm que agir nesse momento em defesa de um princípio. Não se trata de uma pessoa, é defesa de um princípio. Amanda Klein, olá. Sua opinião sobre o caso Daniel Silveira, 1 minuto e meio. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. Para mim, o Daniel Silveira é um provocador. Ele incumbiu-se desse papel aí no bolsonarismo de esticar a corda contra o Supremo, e isso deve ser entendido num contexto eleitoral. Ele quer reforçar essa imagem de Marte e, com isso, reforçar também a sua campanha. Os extremos, o extremo do bolsonarismo, os mais radicais apoiadores do presidente Bolsonaro, vem Silveira como um herói. Agora, o que ele fez efetivamente foi descumprir medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes quando da sua soltura em novembro. Ele não poderia se aproximar de outros réus do inquérito das fake news, ele não podia atacar o Supremo, e ele fez tudo isso. E o pedido de recolocação da tornozeleira eletrônica foi inclusive feita pela Procuradoria-Geral da República na figura da subprocuradora Lindora Araújo, que é tida pelos bolsonaristas, aliás, como uma apoiadora. E ela diz o seguinte nesse pedido, que as novas falas do parlamentar, assim como as anteriores manifestações já denunciadas, direcionam-se contra o regime democrático, as instituições republicanas e a separação de poderes. Daniel Silveira, depois de ter sido preso naquele primeiro episódio, foi denunciado pela PGR e a denúncia foi aceita. Portanto, ele é réu hoje no Supremo Tribunal Federal. E isso tudo porque ele cometeu alguns crimes aqui denunciados pela Procuradoria-Geral da República, como, por exemplo, incitar o emprego de violência e grave ameaça para tentar impedir o livre exercício dos poderes legislativos e judiciário e incitar a animosidade entre as Forças Armadas e o STF. E aí ele enumera aqui os artigos do Código Penal. Ou seja, não é um crime de opinião, ele efetivamente cometeu crimes. A imunidade parlamentar não pode ser usada como escudo para a gente continua falando, Amanda, sobre esse assunto aqui no Jornal da Manhã, agora 9h17. Repita. Agora 7h17, perdão, 7h17, tirando os nossos comentaristas, Amanda Klein falava sobre o caso Daniel Silveira. Pode complementar, Amanda. Essa é a minha última frase mesmo, Tiago, esse último apontamento, que é isso, a imunidade parlamentar não pode ser usada como escudo para o cometimento de crimes, e o Daniel Silveira efetivamente cometeu esses crimes, foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República, por mais que ele centre o fogo na figura exclusivamente do Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes não está sozinho. A primeira prisão do Daniel Silveira foi referendada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal e, posteriormente, pela própria Câmara dos Deputados. Por isso, eu acho muito difícil hoje o presidente Arthur Lira, da Câmara, comprar essa briga com o Supremo Tribunal Federal. Em plena campanha eleitoral, ele não vai fazer isso, ele tem outras prioridades, tem mais no que pensar. Essa é uma luta, uma cruzada solo, solitária do Daniel Silveira com seus apoiadores mais radicais, mais extremistas. Esse tipo de contenda, de altercação, só interessa a esse grupelho. E ainda sobre o assunto, a Cris pediu a palavra de novo, Cris. E se o Daniel não vier... Eu queria só que a Amanda trouxesse para nós quais são as penas previstas no Código de Processo Penal a esses crimes que ela está atribuindo a Daniel Silveira. Por exemplo, incitação de Forças Armadas, é isso que você falou? Que está descrito aí na decisão da subprocuradora? Sim, só para corrigir, Cris, quem está atribuindo não sou eu, é a Procuradoria-Geral da República. Eu simplesmente estou lendo os crimes que a Procuradoria-Geral da República
fez a denúncia, né? Então, assim, você tem crimes de coação no curso do processo penal, artigos 344 do Código Penal por 3 vezes, incitação de animosidade entre as Forças Armadas e instituições civis, artigo 23 da Lei de Segurança Nacional, e incitação da violência para impedir o livre exercício dos poderes da União. Oi? A Lei de Segurança Nacional já foi revogada e a primeira já foi revogada, e ela foi substituída pela lei. Não dá prisão, até onde eu saiba, não dá prisão. Ela foi substituída pela Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito. Essas então são as denúncias. Artigo, ele é réu, ele não está mais já preso, mas ele cumpre medidas cautelares. A questão e ainda toda tem é uma essa, outra... sabe, Amanda? O que eu quero levantar é que, pelo que tem sido dito, inclusive pela defesa, não só de Daniel Silveira, mas de outras vítimas de ações consideradas ilegais até do ministro Alexandre de Moraes, não apenas inconstitucionais, o que tem sido dito é que ele está atribuindo penas que não estão previstas no Código de Processo Penal. E é aí que o Poder Legislativo precisa se pronunciar, não apenas de um poder invadindo funções do outro, mas também desrespeitando as leis que são aprovadas no Legislativo para o país inteiro cumprir. Porque a hora que se ignoram leis e começam a atribuir penas que não existem na descrição do Código de Processo Penal, o Brasil inteiro está sujeito a uma inconstitucionalidade, a uma insegurança jurídica que não tem fim. Em que momento que nós vamos querer viver no futuro próximo? Num momento de tirania ou de democracia? De respeito às leis ou de desrespeito? Essa é a questão. A liberdade de expressão não é absoluta. Ela tem limites. E esses limites estão descritos no Código de Processo Penal. Obviamente, se esses crimes estão descritos no Código Penal, é porque eles pressupõem uma pena. Eu posso até consultar um advogado rapidamente para saber quais as penas, mas esses crimes foram cometidos reiteradas vezes, segundo denúncia da Procuradoria-Geral da República. Se o Daniel Silveira hoje é réu, é porque ele ainda não foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Precisa julgar primeiro, ele é réu. Condenar. A partir do momento que ele for julgado, aí sim nós saberemos se ele foi ou não condenado e qual a pena aplicada. Essa é uma segunda etapa. Todos os brasileiros têm direito ao devido processo legal em todas as instâncias. Aliás, descondenado que o diga, né? Exatamente, ele está cumprindo o devido processo legal. Isso não se confunde com a primeira prisão dele em flagrante delito lá atrás, no ano passado, pelo Supremo Tribunal Federal, referendada pelo Supremo e pela Câmara dos Deputados. Ou seja, por todos os atores envolvidos nesse rito, como deve ser, como estipula o devido processo legal. É polêmico, a gente pode discutir. Claro que pode, isso faz parte da democracia. Agora, o que o Daniel Silveira está fazendo é reiteradamente desrespeitar as medidas cautelares impostas pelo Poder Judiciário. Ele não dá a mínima, ele desrespeita todas as medidas, todas as ações judiciais, como se ele não estivesse... Mais ou menos como os artistas do Lollapalooza, né? Também desrespeito, mas quando é lá, tudo bem. Cris e Amanda, uma dúvida para a gente tirar por aqui também. Até onde nós vamos aceitar medidas arbitrárias que ignoram as leis, punições que não estão previstas no Código Penal e o avanço de um poder sobre o outro. Para mim, a questão é muito clara. Bom, então, para fechar esse assunto, Salles, até que ponto toda essa confusão é ruim, principalmente no ano eleitoral? Ela é ruim porque cria esse sentimento, né, de rivalidade e que ele, de fato, encontra respaldo no que a gente está vendo. Há uma reiterada tentativa de modular decisões, de enquadrar fatos, sempre em detrimento, né, a interpretação cabe ao magistrado, isso é uma coisa comum no direito, cabe ao magistrado interpretar as regras para aplicar o caso concreto. O que a gente tem visto, entretanto, é reiteradamente, em diversos assuntos, e aí não só os de natureza penal, mas também os de natureza civil, ambiental, tributária, enfim, todos os assuntos sobre os quais se debruçam essas decisões que vêm sendo noticiadas na imprensa semanalmente, todas elas, sem exceção, a interpretação que é dada, que existe, claro, um certo grau de discricionariedade para aplicar a lei por parte do magistrado, é por isso que existe a decisão judicial, mas todas elas, inexoravelmente, têm sido com interpretação para o lado contrário ao governo, o que mostra efetivamente um esforço, ainda que em casos diferentes, mas um esforço em fazer com que as interpretações dessas decisões vão cercando o governo federal, vão cercando o mandato do presidente Bolsonaro e todos os seus apoiadores. Isso é algo facilmente constatável, né, indisfarçável, e que a sociedade brasileira está vendo a cada dia. Todos os assuntos que são levados à análise têm interpretação prejudicial ao governo. Se há margem ou não, usa-se a margem sempre para apertar o governo.